10 mandamentos de uma mulher dona do dinheiro que vão acelerar a conquista da sua tranquilidade financeira no ano de 2025. Seja você muito bem-vinda ao Donas do Dinheiro Podcast, uma série de episódios onde meu principal objetivo é ajudar você que é mulher, principalmente você que tem 50 anos ou mais, para que eu possa mostrar para você qual é o caminho mais seguro que você deve seguir para conquistar paz e tranquilidade nas finanças por meio dos investimentos. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Paulo Filho, especialista em finanças e investimentos para mulheres e, como sempre, acompanhado aqui da minha excelentíssima noiva. Por favor, amor, se apresente. Olá, meninas! Eu sou a Ingrid Martins, para quem não me conhece ainda, e eu estou aqui mais uma vez, em mais um episódio, para acompanhar vocês nessa jornada linda, até que você também se torne uma dona do dinheiro. Muito bem. Então, qual é o nosso tema do podcast de hoje? O tema de hoje é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre quais são os 10 mandamentos de uma mulher dona do dinheiro que vão acelerar a conquista da sua paz e tranquilidade na sua vida financeira, aproveitando esse momento lindo que nós estamos vivendo agora, que é justamente essa virada de ano, né? Virada de ano sempre é uma oportunidade de renovação, de definição de metas, de novos aprendizados. Então você que está assistindo aqui esse episódio a partir de agora, fique com a gente até o final para que você aprenda quais são cada um desses mandamentos e coloque-os em prática aqui no ano de 2025. Então bora lá, amor. Vamos aqui começar o nosso episódio de hoje. Vamos sim. Paulinho, o que são os 10 mandamentos de uma mulher dona do dinheiro? Muito bem. Então aqui, antes de entrar no detalhe, amor, quais são cada um dos 10, eu quero explicar o que são esses tais mandamentos, né? O que está por trás, por que eu criei cada um desses mandamentos de uma mulher dona do dinheiro, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você, e para vocês que estão aqui nos assistindo também, é que mandamento nada mais é, amor, do que princípios que devem ser seguidos para que a gente conquiste algum determinado resultado. Então, eu gosto sempre, na hora de explicar o que é um mandamento, eu gosto de trazer para aquele mandamento mais conhecido por todos nós, né, amor? Que são os 10 mandamentos da igreja, que a gente muitas vezes estuda desde criança, né? Claro que o meu objetivo não é trazer aqui um cunho religioso para o nosso episódio, não é isso, mas eu utilizo esses ensinamentos fundamentais para que a gente aproveite esses princípios aqui para a nossa vida financeira também, tá? Então, amor, o que está por trás daqueles mandamentos que a gente vê na igreja, né? São princípios que devem ser seguidos para que a gente conquiste um dos objetivos, né? Talvez o maior objetivo que é proposto, trazendo aqui para a igreja católica, que é aquela que eu mais convivo, que é o objetivo talvez da vida eterna, né? Então, quando você segue cada um dos mandamentos propostos pela igreja, se você seguiu durante a vida toda, você aumenta as suas chances, né? De conquistar essa finalidade. Então, mais ou menos, né, de uma forma super resumida, é isso que os mandamentos lá da Igreja Católica trazem aqui pra gente, né? Apenas citando alguns exemplos, amor. Por exemplo, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, são mandamentos, são princípios que a gente deve seguir. E aí é interessante falar dessa questão de mandamentos, que em algum momento da sua vida, sempre que a gente está diante de algum tipo de dúvida, tá na dúvida? Olha para os mandamentos, seja na parte aqui da nossa fé, ou até mesmo seja na parte das finanças que eu quero abordar aqui no nosso episódio de hoje, tá? Então são pontos onde você vai olhar para ele sempre que você está diante de uma dúvida, de uma situação de incerteza, olha para o mandamento, confia nos mandamentos que vai dar certo, tá? Então seja lá para a igreja, ou principalmente aqui trazendo para o nosso aspecto das finanças, é exatamente isso que está por trás de um mandamento, ok? Então, essa é a definição de um mandamento. Vamos lá. Porque estes mandamentos aceleram a conquista da tranquilidade financeira de mulheres após os 50 anos de idade. Legal. Muito interessante, né? Quando a gente segue princípios e valores diante de decisões importantes a serem tomadas, isso, por exemplo, amor, faz com que a nossa saúde, no caso aqui financeira, esteja em dia, né? Então, toda vez que você segue bons princípios, vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, da saúde física mesmo, né? Que é algo mais palpável para nós.
Quando você segue princípios e valores importantes para que você tenha uma boa saúde, uma saúde em dia, por exemplo, a prática diária de exercício físico, uma boa alimentação, hidratação, um bom tempo de sono. Quando você segue esses princípios no dia a dia, isso aumenta as chances de que você seja uma pessoa mais saudável, não é mesmo? Então, isso trazendo lá para os princípios lá da nossa saúde física. Porém, agora trazendo um paralelo para a nossa saúde financeira também não é diferente, né? Então, quando você segue os 10 mandamentos de uma mulher dona do dinheiro, isso faz com que as suas chances de ter uma saúde financeira em dia, elas aumentem, tá? Então, seguir mandamentos, por que é importante aqui conhecer os mandamentos de uma mulher dona do dinheiro? Justamente para aumentar as chances de que você tenha uma vida financeira muito mais saudável, com muito mais tranquilidade, tá? Isso faz com que melhore a sua vida financeira como um todo. Então, esse é o principal motivo que está por trás de seguir cada um dos 10 mandamentos de uma mulher dona do dinheiro. Então, isso significa, se houver alguma dúvida durante a trajetória, a jornada, para que eu me torne uma dona do dinheiro, eu analiso os 10 os mandamentos, é isso? Exatamente isso, amor. Tá na dúvida? Tá diante de uma situação onde você não sabe se vai pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C? Olhe para os mandamentos, que eles sempre vão dar a direção, mantendo o princípio mais importante, que é o princípio de uma boa saúde financeira, tá? Então, é isso que está por trás de seguirmos aí cada um dos 10 mandamentos, tudo bem? Tudo bem, bacana. E agora, você poderia citar quais são esses 10 mandamentos? Legal. Então, vamos aqui, a partir de agora, amor, nos aprofundar em cada um dos 10 mandamentos de uma mulher dona do dinheiro. Só que antes disso eu tenho um recado, né? Sempre que a gente está entregando aqui os podcasts para vocês que me assistem aqui no YouTube, você que está me assistindo aqui no TikTok também, não deixe de curtir o vídeo. Deixe o seu like aqui no vídeo, deixe o seu like aqui também na transmissão, para que você aumente as chances de cada vez que um novo episódio, um novo conteúdo for publicado, de que eles cheguem até você, para que você também continue se desenvolvendo no aspecto financeiro, se tornando aquilo que eu chamo de uma mulher dona do dinheiro, tá? Então já deixa o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não fez isso, se inscreva no canal. Tudo isso é muito importante para que você continue aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais aqui na nossa área financeira, tá bem? Então, vamos a partir de agora, amor, entrar em cada um dos 10 mandamentos de uma mulher dona do dinheiro que você precisa conhecer e dominar para acelerar a sua tranquilidade financeira durante o ano de 2025. Então, amor, seguinte, mandamento número 1. Olha que interessante esse, né? O mandamento número 1 é: não existe pergunta boba. Existe boba que não faz pergunta. Quando o assunto é começar a investir, é muito natural, amor, que muitas dúvidas, principalmente nesse início da nossa jornada, elas acabam surgindo no nosso dia a dia, e essas dúvidas, muitas vezes, elas podem se tornar obstáculos que nos impedem de avançar. E nós sabemos que começar a investir é algo fundamental para que a tranquilidade financeira ela aconteça. Então essas dúvidas, elas não podem se tornar obstáculos que nos paralisam diante da jornada, principalmente para quem está começando, né? Então, um dos mandamentos, principalmente dentro da comunidade, onde eu ensino as minhas alunas todo o passo a passo do meu método, é obrigatório que elas conheçam esse mandamento. Tá na dúvida? Envia a pergunta para mim. Fala comigo, porque não existe pergunta boba. Existe boba que não faz pergunta. E o problema maior, amor, em relação a tudo isso, é que muitas vezes quando alguém está começando a jornada agora e é totalmente leiga no assunto, é muito natural, sabe o que, amor, que aconteça no começo da jornada? Elas têm vergonha de enviar perguntas para mim. E essa vergonha surge porque elas acreditam que talvez a dúvida delas seja uma dúvida muito iniciante, uma dúvida muito bobinha. Ah, eu vou perguntar para o professor, talvez as demais colegas que estão aqui junto comigo, elas acreditem aí que é uma dúvida muito iniciante, vão dar risada de mim. Olha, amor, não existe nada disso, tá? Por isso que vem o mandamento número 1, não existe pergunta boba, existe boba que não faz pergunta. Então, sempre que nós estivermos em momentos de live, em momentos de
perguntas e respostas, tá com dúvida? Manda sua dúvida para mim, traz a sua pergunta para que ela seja respondida e aí a gente não vai deixar com que essa dúvida se torne um grande obstáculo e impeça você de avançar na caminhada, tá? Então esse é o mandamento número 1. Sim, posso fazer uma ressalva Claro, aqui? vamos lá. Eu acho bem interessante também, que eu já vi realmente assistindo até suas lives, eu no início tinha algumas dúvidas e algumas alunas tuas fizeram essa pergunta mesmo. Eu tinha anotado para fazer ao final da aula e outras meninas perguntaram, depois o pessoal comentou, eu também tinha essa dúvida e tal. Então é bem interessante, né? Além de você não perder essa oportunidade de esclarecer isso na sua mente, na sua cabeça, você ainda ajuda as outras que estão assistindo também, as demais, né? Fundamental isso. É muito normal. Às vezes uma aluna minha entra num plantão de dúvida semanal. Toda semana na comunidade, amor, a gente tem encontros ao vivo, onde todas as alunas se reúnem para tirar as dúvidas sobre o módulo da semana, né? Então na semana 1 elas tiram dúvidas do módulo 1, na semana 2 sobre o módulo 2, na semana 3 sobre o módulo 3 e assim por diante. E às vezes, essa aluna minha assistiu às aulas do módulo 1, mas ela sente que não tem nenhuma pergunta para me fazer. Porém, a minha recomendação é que, mesmo assim, todas elas participem do plantão semanal de dúvidas. Por quê? Porque a dúvida de uma é sempre a dúvida da outra. Na maior parte dos casos, acaba sendo a dúvida da outra, tá? Então, é legal. Participa lá dos plantões, dos encontros semanais, para que você, mesmo não tendo dúvidas, ouça a dúvida de outras pessoas e aprenda com cada uma daquelas dúvidas, tá? Então, perfeito, amor. Ótima colocação. Isso funciona muito na prática, tá bem? Qual é o mandamento número 2 aqui dos 10, né? Nós temos 10 ao todo. O primeiro já foi, vou falar aqui qual é o segundo. E esse é bem interessante, tá, amor? Mandamento número 2 de uma mulher dona do dinheiro é: quem aprende não depende. Quem aprende não depende. E de onde que surgiu esse mandamento quando o assunto é investimentos e por que ele é importante, tá, amor? Quem aprende não depende é o seguinte: enquanto você não aprendeu sobre este assunto específico, você acaba se tornando dependente de alguém. É muito normal uma aluna minha que passou a vida toda com o dinheiro guardado na poupança ou, de repente, num título de capitalização, numa previdência privada. O que acontece com elas? Elas acabam se tornando dependentes, por exemplo, dos conselhos do gerente do banco. E isso é um problema, amor. Sabe por quê? Porque o gerente do banco não é um consultor de investimentos. Você sabe qual é a função de um gerente dentro do banco? Tem ideia? Não tem, né? Legal. O gerente do banco, a principal função que ele tem para a instituição que ele trabalha, ele é um vendedor. Então, como um bom vendedor, ele tem as suas metas a serem batidas e ele tem os produtos que ele trabalha no dia a dia, que são esses que eu acabei de falar, né? Previdência privada, título de capitalização, consórcio. E na maior parte dos casos, esses produtos, eles geram benefícios para quem? Para ele e para o banco. Para ele automaticamente, ele ajudando o banco, ele se ajuda. E aí, em terceiro plano, quem que fica? O cliente, né? O cliente. Exatamente. Então, é claro que existem exceções, mas a maior parte dos casos que eu já vi de conselhos de gerentes de bancos é que eles enviam conselhos que são muito adequados para o banco, para a instituição, para o próprio gerente bater as suas metas, mas para o cliente, que é o mais importante dessa relação, ele acaba ficando em segundo plano, tá? Por isso que eu sempre digo que o mandamento número 2 é justamente esse. Quem aprende não depende. Porque quando você aprende, você se torna independente, por exemplo, dos conselhos do gerente do banco, para que você possa tomar as suas próprias decisões em relação ao uso do seu dinheiro, tá? Então você se torna independente financeiramente na hora de lidar ali no seu dia a dia com o dinheiro, tá? Então esse é o mandamento número 2, tá bem? Certo. Uhum. Bora pro mandamento 3, amor? Esse também é fantástico, tá? Trazendo aqui para minha comunidade, a maior parte das minhas alunas, mais de 90% das minhas alunas, são mulheres que têm 50 anos ou mais. Eu tenho alunas mais jovens, tenho até alunas um pouco mais experientes, né, com 60, 65. Eu tenho alunas, amor, com 76 anos, começando a investir agora, para você ter uma ideia. E aí é que entra o número 3 aqui dos nossos 10 mandamentos. O mandamento número 3 é o seguinte: nunca é tarde para começar. Só não pode
não começar nunca. Olha a importância desse mandamento, hein, amor? Nunca é tarde para começar, só não pode não começar nunca. Então, essa história de que, Paulo, olha, eu tô com 55 anos, eu não tô muito velha para começar a investir agora. Amor, isso não existe. Não existe idade para começar a investir. O quanto antes começar, melhor. Por que eu digo isso, amor? Porque, pensa só, até quantos anos da nossa vida a gente vai ter contato com o nosso próximo dinheiro? O que você pensa sobre isso? Até quantos anos você pretende continuar lidando com o seu próprio dinheiro, amor? Vixe, até ir com Deus. Exatamente. Eu quero lidar com o meu dinheiro e saber o que está acontecendo, conseguir administrá-lo até chegar meu momento de ir, né? Exatamente. De partida. 80, 85, 90, 95, 100... E quem sabe até mais de 100, né? Com saúde, com qualidade de vida, por que não? Ainda mais com os avanços que a gente está vivenciando aqui da medicina, né? Existe uma grande probabilidade para quem se cuida muito bem, que a gente viva por muitos e muitos anos com muita qualidade de vida. E eu quero, não só para mim, mas para cada uma das minhas alunas e seguidoras que me acompanham aqui no canal, é que cada uma delas tenham muitos anos de qualidade de vida, mas com sabedoria e inteligência financeira para fazer o melhor uso possível do seu dinheiro. E, pensando nisso, é que entra o mandamento número 3. Nunca é tarde para começar a investir. Só não pode não começar nunca. Por quê? Porque quando você investe, você faz o seu dinheiro trabalhar por você. Então, mesmo que você tenha 50, 55, 60 anos, ou dependendo até mais do que isso, não importa. Se você quer que o seu dinheiro trabalhe por você, o quanto antes começar a investir, melhor. Sabe qual é, amor? O maior arrependimento de cada uma das minhas alunas quando elas entram na comunidade, que elas dizem pra mim? Eu sei, eu fui sua aluna. Pois é. Pode falar qual que é? Por favor. Meu maior arrependimento, que eu creio que seja o delas também, é não ter começado antes. Exatamente. Eu queria ter tido esse curso, participado dessa comunidade muito antes. Exato. E olha que eu participei da primeira turma. Exatamente. Então essa é a regra, tá? O maior arrependimento de toda aluna que entra aqui na comunidade é não ter começado antes e tá tudo bem. O que passou, já passou. A gente tem um mandamento para falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas o que passou, fique no passado, tá tudo bem. Vamos olhar de agora em diante. Então, de agora em diante, nunca é tarde para começar. Só não pode não começar nunca, tá? Esse é o nosso mandamento número 3. Qual é o quarto mandamento que eu já até antecipei aqui um pouco pra gente, né? Amor, mandamento número 4 é o seguinte. Você não pode mudar o seu passado, mas as decisões que você toma no hoje, elas vão influenciar o seu presente e futuro. Olha que mandamento importante, né? Sim. Eu vejo muitas alunas, principalmente antes de entrarem na comunidade, elas se lamentam muito. Nossa, professor, mas eu queria ter começado antes, eu tomei tanta decisão errada na minha vida financeira. Será que ainda dá tempo para mim? E eu digo sempre para elas a mesma coisa. É claro que dá tempo, desde que você deixe as suas más decisões lá no passado e foque a partir de agora nas decisões a serem tomadas no presente e no futuro, tá? O que passou, já passou, não tem como mudar o passado. Só que as nossas decisões do hoje influenciam diretamente, tá? Então esse, amor, é justamente o mandamento número 4. Não importa o passado. O que importa é o que a gente vai fazer a partir do hoje para que essas decisões influenciem de forma positiva o nosso futuro financeiro, tá bem? Sim. Até porque também, Paulo Filho, se a gente focar só no passado, vai trazer uma tristeza de arrebentar, né? Total. E assim, é super possível. A gente já viu tantos casos das meninas, né, das mulheres que começaram, colocaram uma pedra lá atrás, fizeram tudo certinho, colocaram em prática os 10 mandamentos, né? As práticas compartilhadas na comunidade. E assim, mudaram totalmente, presente e futuro. E inclusive a mentalidade, para isso tem que estar com a mente muito aberta, né? Exato. Perfeito. Então esse é o quarto mandamento, tá, amor? Mandamento número 5. Tá gostando do vídeo?
deixa o seu like aqui no canal, se você ainda não fez isso, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, isso é importante para você garantir que os próximos vídeos cheguem até você, tá? E você que tá aqui me assistindo no TikTok também, ó, deixa o seu gostei, senta o dedo aqui na tela, não deixa de curtir o vídeo, para que essa live seja entregue para mais pessoas, elas também tenham a oportunidade de conhecer quais são os 10 mandamentos de uma mulher dona do dinheiro que vão acelerar e muito a conquista da sua tranquilidade financeira, tudo bem? Então vamos lá, mandamento número 5 a partir de agora sendo entregue para vocês, tá, amor? Mandamento número 5 é o seguinte, esse é bem interessante também, tá? Depois eu quero saber a sua opinião sobre isso. Mandamento número 5, problema todo mundo tem. Mas o que é melhor? Enfrentar os problemas da vida com ou sem dinheiro no bolso? Problema todo mundo tem. O que é melhor? Enfrentá-los com dinheiro, eu digo dinheiro no bolso, né, amor? Mas vamos trazer aqui para o nosso linguajar do dia a dia, né? Com ou sem dinheiro investido? Ah, com certeza com. Com certeza com. Já facilita muito a vida, né? Tem até um ditado assim, ó. Dinheiro não traz felicidade, né? Porém, ajuda você a ser triste lá em Paris. Ah, exatamente, exatamente. Então, facilita muito, dependendo do problema, Paulinho. Claro, né? Alguns problemas realmente não tem como a gente dar conta, não tá no nosso controle. Isso acontece muito, e acontece na vida de todo mundo. Só que assim é muito mais complicado para quem não tem um dinheiro investido, né? Total. Eu tenho problema, você tem problema, o Diogo que está aqui nas câmeras, né, Diogo? O Diogo tem problema também, todo mundo tem problema. A grande diferença é a forma com que a gente lida com os problemas, se você tem ou não tem dinheiro investido. É muito melhor, nossa, amor, dá uma sensação de muito mais tranquilidade. Sempre que eu estou diante de um desafio, e aí eu olho para os meus investimentos e eu vejo que a minha reserva financeira está lá. Se eu tiver alguma situação financeira para enfrentar, eu sei que eu tenho para onde recorrer. Agora imagina se eu não tivesse. Imagina se eu estivesse no 0 a 0. Eu tenho certeza que o nível de tensão, o nível de estresse seria muito maior. Daí a importância de aprender e começar a investir o quanto antes, para que a gente enfrente os problemas da vida com muito mais tranquilidade, tá? Então esse é o 5º mandamento. Problema todo mundo tem. A grande diferença, o que diferencia uma mulher que é de fato uma mulher dona do dinheiro, é que ela aprendeu a investir, é que ela aprendeu a construir reservas que hoje começaram a tornar a vida dela muito mais tranquila. Tá bem? Então esse é o nosso mandamento número 5, ok? Ok. Mandamento número 6, e esse também, se ele não for muito bem utilizado, se você ignorar esse mandamento número 6, ó, toma muito cuidado, porque você pode estar correndo aí um grande risco, tá? Amor, mandamento número 6 é o seguinte: primeiro vem o conhecimento, depois vem o investimento. Jamais inverta essa ordem. Um dos maiores erros que eu vejo, principalmente de quem está começando a investir agora, é justamente esse. Eu assisti um vídeo no YouTube e aí eu vi um carinha dando uma dica sobre o investimento em fundo imobiliário, que é um ótimo investimento por sinal, né? Só que você não se aprofundou, você não estudou como é que funciona o mercado de fundos imobiliários, não entendeu exatamente o que está por trás de cada investimento em fundo imobiliário, e aí você fecha o olho, seguiu uma dica que você viu na internet e comprou. E aí, amor, de repente, aquele investimento que você fez começa a desvalorizar, começa a cair de preço. E aí você se assusta e sai ali, ó, vendendo aquele investimento e perde dinheiro na operação. Isso é um grande problema. E qual que é a origem desse problema? A origem está aqui no mandamento número 6. Por quê? Porque quem fez exatamente essa questão de comprar primeiro não seguiu o mandamento número 6. Primeiro, ela investiu para depois buscar conhecimento. E aí isso é muito provável que ela perca dinheiro, tá? Então a regra é, você que está me assistindo agora, leve essa regra para a sua vida, tá bem? Primeiro vem o conhecimento, depois o investimento. Toda vez que você inverte essa ordem, você está correndo um grande risco de perder dinheiro. E aí, amor, até mesmo nesse próprio mandamento, entra a questão dos golpes, né? Tem tanta gente que cai em golpe hoje em dia, por quê?
Porque não estudou, não se aprofundou, não foi a fundo entender o que está por trás daquele investimento. Simplesmente pegou o dinheiro, transferiu para a pessoa e a pessoa disse que iria entregar um resultado para ela e no fim das contas o dinheiro virou fumaça, desapareceu. Então esse é um grande problema. Por isso que o mandamento número 6 é muito importante. Certo. Fez sentido, amor? Total. Primeiro vem o conhecimento, depois o investimento. Sim. Ok? Então esse é o mandamento número 6. Bora lá? Mandamento número 7. Esse eu quero a sua ajuda, amor. Qual é o mandamento número 7? Faça dos investimentos um hábito na sua vida. Faça dos investimentos uma rotina, né? Quando eu digo hábito, quando eu digo rotina, eu quero até que você me ajude a explorar esse tema, porque como você é da área da saúde, você incentiva muito bons hábitos, boas rotinas no dia a dia, né? Por que você incentiva, por exemplo, as suas alunas a ter uma rotina no dia a dia saudável? Você pode comentar um pouco sobre isso? Claro. Entra mais um ponto, mais uma vez, né? Por que ter uma rotina saudável? Entra mais um ponto principal, que eu sempre falo, pessoal, em relação à dependência também. Paulinho, eu também abomino a tal da dependência. E você sabe qual que é que eu tenho mais medo? E eu trabalho com mulheres também, e a minha maior parte, meu maior público é mulher 50 a mais, hoje. E é um medo delas, é um medo meu, e eu acho que também é um medo das meninas que estão em casa. Depender fisicamente das pessoas, dos filhos, do marido, depender de funcionários. Então, o que eu sempre falo para elas? Quanto mais a gente cuidar hoje, mais regar essa plantinha da saúde, através de bons hábitos. Que hábitos seriam? 4 básicos: alimentação, hidratação, sono e musculação. Tá? Manutenção sempre por conta da gordura, da massa magra. Não vou me aprofundar no assunto, mas seria praticamente por conta disso. Então, esses hábitos saudáveis ajudam a gente a envelhecer de forma saudável, né? Então, eu penso assim, ó, como diz minha mãe, né? O pessoal mais antigo fala, as meninas também falam assim, eu quero ficar viva, eu quero viver até 100 anos. Eu falo, eu também, só que desde que seja com saúde. Então, isso é extremamente importante, né? Não adianta a gente viver, mas viver capengando. Uma dor na coluna, uma dor no ciático, uma dor no joelho. Então, assim, e se conformar com isso, ficar dependente de medicações, de medicamentos. Então, é bem interessante. Creio que para a saúde financeira também seja isso, né? É ruim, é péssimo a gente ficar noites e noites sem dormir por conta dessa falta de tranquilidade. Então, assim, hoje, o que eu penso? O treinamento, os hábitos saudáveis são as plantinhas que a gente está plantando, regando dia a dia, para lá na frente colher os frutos. Termos saúde, qualidade de vida com os netos, vivermos realmente bem, não dependermos de ninguém. Então, realmente, é como se fosse um investimento, né? Investimento em saúde. Saúde física, saúde mental, porque está tudo atrelado ali, está tudo junto. Amor, e aí com base nisso que você trouxe pra gente, eu te pergunto, adianta a mulher que está assistindo a gente aqui agora colocar isso em prática, isso que você acabou de dizer aqui pra gente, apenas uma única vez? Que seja uma única vez por semana. Por exemplo, eu vou dormir bem só uma vez por semana. O resto da semana eu vou manter a minha semana toda desregrada. Eu vou me alimentar bem só uma vez por semana. O resto da semana eu vou comer de uma forma totalmente desregrada. Para a mesma coisa, exercício físico. Adianta fazer uma vez só e depois nunca mais repetir? Ou de fato, tem que ser um hábito, precisa ser repetido de uma forma bem consistente? Como que isso funciona? Precisa ser repetido, né, Paulinho? Consistente. A gente fica bom naquilo que a gente pratica várias vezes. Eu sempre falo assim, não existe uma pessoa que é ruim em algo. Existe pessoa que não praticou aquilo. Então, assim, eu sou ruim em andar de bicicleta. Se você praticar, você vai ficar bom. Sou ruim em dirigir. Se eu praticar, eu vou acabar ficando boa. Uma hora eu vou conseguir. Então, não existe isso. Excelente. De fazer uma vez na semana. Mais um exemplo? Por exemplo, a gente escova os dentes todos os dias. Se a gente não escova, o que acontece? Mau hálito, na certa. E pior que isso... Fora estragar os dentes, né? Pior que isso, estragar os dentes, cara, e perder dente. Então, assim, é algo que não vai adiantar. O dente tá podre, já caindo, a gente ir tentar dar uma manutenção. Então, a saúde financeira e a saúde física é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que regar essa plantinha dia a dia. Não precisa ser a pessoa mais assídua, mais bitolada. Mas a gente precisa criar uma regra, né? Que eu sempre falo, uma sequência. O mínimo aí para você se dedicar 3 vezes semanais. Excelente.
Por que eu tô perguntando tudo isso, amor? Vou até voltar a câmera aqui para mim no TikTok. Tô perguntando tudo isso pelo seguinte, tá? O nosso mandamento número 7, faça dos investimentos um hábito na sua vida. Quando eu digo isso, eu quero deixar muito claro para você que me acompanha, é que não adianta fazer apenas um único investimento e nunca mais olhar para aquilo. Então vamos supor, Paulo, eu estou aprendendo junto com você aqui nas lives a investir no Tesouro Direto. Eu entendi que o Tesouro Direto é um excelente investimento, rende mais do que a poupança, é mais seguro que a poupança, enfim, tem uma série de vantagens, né? Aí você pega lá o dinheiro, aplica no Tesouro Direto uma vez e nunca mais olha para aquilo. Será que isso vai funcionar? Olha, eu diria que se eu fosse comparar isso com a poupança, naturalmente seria melhor. Só que o mundo ideal, amor, aqui dos investimentos, é que assim como para atividade física, para saúde, para outras áreas da vida, é que isso de fato se torne um hábito. Que a gente repita essa rotina de investir dinheiro de forma inteligente pelo menos uma vez por mês. Paulo, eu posso investir mais de uma vez por mês? Claro que pode. Tenho alunas, amor, que investem toda semana. Uma vez por semana ela está lá fazendo uma aplicação. Eu tenho alunas que trabalham com vendas, que têm dinheiro todo dia entrando e saindo do caixa, elas investem todos os dias. A gente, até curioso, não sei se você vai lembrar que foi bem recente, né? Nós estávamos voltando, na verdade, a gente tinha acabado de descer no aeroporto de Guarulhos, né? A gente saiu do Rio de Janeiro, desceu em São Paulo e a gente estava voltando para casa, né? Dessa nossa viagem mais recente para o Rio. E aí, olha uma curiosidade que acabei de lembrar aqui agora, né? No trajeto, saindo do aeroporto, nós entramos no Uber e aí eu comecei a conversar com o Uber sobre investimentos, né? E o que ele me disse? Ele me pediu um conselho de investimento, por quê? Porque ele lida com dinheiro todo dia. Todo dia tem dinheiro entrando e saindo lá da empresa dele, vamos chamar assim, né? Por quê? Porque o negócio do Uber é assim. E aí ele tinha uma meta de todos os dias investir pelo menos de 100 a 200 reais, dependendo do fluxo que ele tinha. E aí ele queria saber se, primeiro, podia fazer um investimento por dia. E segundo, se esse valor era possível investir. E aí eu respondi para ele que sim, né? É possível fazer investimentos diários, não tem problema algum. E 2, de 100 a 200 reais, não tem problema algum, é super tranquilo de investir, tá? Então, assim, isso é hábito, amor. O ato de investir um pouquinho, seja diário, seja semanal, seja mensal, tá ótimo. O importante é manter a repetição. Pelo menos aí, uma vez por mês, é o que eu mais recomendo para as minhas alunas, tá? Então, esse é o mandamento número 7. Faça dos investimentos um hábito na sua vida financeira, ok? Mandamento número 8, amor. E esse também aqui eu quero reforçá-lo, porque 2025, eu tenho certeza que esse vai ser um tema muito debatido e a gente tem que ficar de olho para ter tranquilidade financeira, tá? Não tire os olhos desse mandamento que eu vou ensinar para você agora. Mandamento número 8. Segurança não se negocia. A gente aqui na comunidade não abre mão da segurança. Não existe essa de colocar o meu dinheiro em algum lugar que eu não conheço, porque eu acho que aquilo vai dar um bom rendimento para mim. Isso não existe. Por quê? Porque segurança não se negocia. Se eu não conheço, se eu não sei muito bem onde é que eu estou aplicando o meu dinheiro, na dúvida, eu não vou seguir adiante. Eu não vou abrir mão da minha segurança. Por quê? Porque talvez eu possa estar diante de um golpe, de uma falsa promessa, uma falsa oportunidade de investimento, e aquilo, ao invés de me ajudar, ao invés de acelerar a minha tranquilidade financeira, vai atrasar. Semana passada, amor, eu passei aqui por uma situação muito chata, onde uma seguidora minha do Instagram falou comigo que ela havia acabado de cair em um golpe e perdeu 28 mil reais. E aí, ela veio perguntar o que ela poderia fazer, né? Eu disse para ela que, infelizmente, nessa situação, ela até poderia consultar um advogado, ir na delegacia, procurar o PROCON, ela fez tudo isso, mas que era bem complicado reaver aquele dinheiro. E aí, ela conversou com o golpista e tentou solicitar o resgate de pelo menos aqueles 28 mil reais que ela havia investido. E aí, o que o golpista disse para ela foi o seguinte, amor, para você resgatar o seu dinheiro, você precisa pagar uma taxa, olha isso, hein?
você precisa pagar uma taxa de R$ 7.000. E aí, depois que você fizer esse pagamento, eu vou te devolver o dinheiro. E aí, obviamente, eu falei para ela, pelo amor de Deus, não paga taxa nenhuma, porque isso se trata de um golpe. Você, infelizmente, caiu num golpe. Se você transferir mais esses 7 mil, você vai perder, além dos 28 mil, mais 7, tá? Então, não corra esse risco. Não sabe muito bem o que está por trás daquela aplicação? Utiliza o mandamento número 6. Lembra dele? Primeiro vem o conhecimento, depois o investimento. Primeiro você se aprofunda, para depois você aplicar. Só depois que você entendeu muito bem, aí sim você investe. Senão você vai estar abrindo mão da sua segurança. Tome muito cuidado com isso, ok? Então esse é o nosso mandamento, amor, número 8. Segurança não se negocia. Mandamento número 9, amor. E esse eu quero a sua ajuda também, tá? É o seguinte. O que difere uma mulher comum de uma mulher dona do dinheiro é a forma com que elas lidam com os obstáculos da vida. Mesmo porque a gente já até falou sobre problema, né? Agora eu quero trazer aqui um pouco mais sobre obstáculos. Obstáculos são barreiras que impedem a gente de avançar. Então, mandamento número 9, o que diferencia uma mulher comum de uma mulher dona do dinheiro é a forma com que elas lidam com os obstáculos da vida. E quando o assunto é investimentos, amor, é super normal, principalmente no começo da jornada, que obstáculos surjam na nossa vida, né? Eu não sei se quando você começou a investir, se você enfrentou obstáculos como alguns que eu vou citar agora. Por exemplo, qual que é o melhor banco para aplicar o meu dinheiro? Qual que é o melhor investimento para quem está começando? Qual que é o valor mínimo que eu preciso ter para iniciar os meus investimentos? É preciso ter muito dinheiro para começar a investir ou dá para investir com pouco dinheiro? São dúvidas que, se não bem respondidas, elas se tornam obstáculos que costumam nos paralisar. Então, é normal que obstáculos surjam. Porém, uma mulher dona do dinheiro, ela vai além, ela busca apoio, ela busca suporte de alguém de confiança para que ela consiga superar cada um dos obstáculos e não se paralisar diante deles, né? Então essa para mim é a principal diferença. Uma mulher dona do dinheiro não paralisa diante do obstáculo, ela busca apoio, busca ajuda e supera aquele obstáculo. Enquanto quem ainda não aprendeu como se tornar uma mulher dona do dinheiro, ela acaba se paralisando diante desses obstáculos. Com você aconteceu, amor, alguma coisa parecida com isso? Você se recorda de algum obstáculo no início da sua jornada que surgiu para você ou não? Foi super tranquilo? Como é que foi isso para você? No começo tive bastante obstáculos, bastante dúvidas, viu, Paulinho? Principalmente em relação ao melhor banco, melhor corretora, se era seguro, se não era. E aí depois eu aprendi a analisar quais são as corretoras que estão aptas, né, pra gente fazer os investimentos. Mas esses foram os maiores, realmente. Excelente, excelente. Perfeito. Então, esse é o mandamento número 9, tá? Anote aí, esse é o nosso mandamento número 9. E o 10º mandamento, amor, pra gente fechar aqui essa gravação, esse podcast com chave de ouro, é o seguinte. Esse daqui é uma recomendação mais voltada para a organização financeira, mas impacta diretamente nos investimentos e na sua tranquilidade financeira, tá? Mandamento número 10 é o seguinte: se pague primeiro. Aprenda como se colocar como prioridade na sua própria vida financeira. E o que significa essa história de se pagar primeiro? Quer explicar, amor? Pode ser. Vamos lá. Resumidamente, se pagar primeiro. Assim que o dinheiro entra, todos os meses, a receita entra. Antes de pagar a energia, a água, as contas fixas mesmo, a gente cria uma conta fixa com um boleto lá com meu nominho, por exemplo, Ingrid Martins. E aí, assim que cai o dinheiro na minha conta, já faço a transferência para quê? Para segurar, para garantir o meu investimento mensal. Então, esse é o princípio de se pagar primeiro. Excelente. E aí, é bem interessante, né, Paulo? Porque tem bastante gente que, quando não sabe, ainda não conhece a comunidade, bastante mulheres, acabam deixando isso para fazer ao final do mês. Não teria problema nenhum, desde que houvesse o controle, que realmente sobrasse esse dinheiro. Mas quem garante? Então, assim, para se assegurar realmente e focar em atingir a independência, a tranquilidade financeira, se pague primeiro. Eu tiro todos os meses do meu salário, assim que chega aquela
porçãozinha antes de pagar qualquer coisa, inclusive o convênio médico. Aham. E me pago primeiro, mando lá para os investimentos. Depois a gente resolve o resto do mês. Excelente. Esse é o caminho, tá? Essa é exatamente a definição, isso que a Ingrid trouxe para vocês, do que eu ensino dentro da comunidade, que é o 10º mandamento: se pague primeiro. Recebeu o teu salário? Antes de sair pagando as contas, separa um valorzinho para você. E esse valorzinho para você é um valor para você investir. Investir para quê? Para construir uma reserva financeira do sossego para você, para construir uma reserva para o seu futuro, para construir uma reserva que te permita realizar algum tipo de sonho, como por exemplo uma viagem, trocar de carro, de repente comprar um imóvel e assim por diante, tá? E tudo isso, essas reservas, elas podem iniciar a sua construção a partir de valores muito pequenos. Eu até vi aqui um comentário agora há pouco sobre valores para começar a investir. Tenho só 10 mil reais para investir. Olha, só 10 mil reais não, tá? Isso é um grande valor para quem está começando. Mesmo porque o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, ele permite com que você inicie os seus investimentos a partir de apenas R$40, tá? Agora falando do Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil, a partir de R$160 já é possível fazer a sua primeira aplicação. Então 10 mil reais é muito mais do que suficiente para quem está começando agora, tá? Não precisa, na minha opinião, e nem deve começar com tudo isso. Comece com valores menores, enquanto você vai estudando, vai se aprofundando, vai pegando confiança, e aí aos poucos você vai aumentando os seus investimentos, tá? Mas esse é o mandamento número 10. Caiu o seu salário, o seu pagamento, retira um valor. E aí, amor, pode ser qualquer valor, tá? Dependendo da realidade de cada um, pode ser R$10, R$20, R$30, R$50, R$100, R$200, R$300, cada um na sua realidade. O importante é que esse ato de se pagar primeiro faça parte da rotina. Essa é a minha maior preocupação no início. Eu não estou preocupado com o quanto você vai conseguir poupar para investir no começo. A minha maior preocupação com você é que você construa o hábito de investir por meio dessa estratégia do se pagar primeiro, tá? Mesmo porque, amor, dinheiro na mão é vendaval, né? Então, se a gente não se paga primeiro, espera iniciar o mês, aí paga um boleto aqui, um boleto ali, um Pix aqui, um Pix ali. Quando chega no final do mês, o que acontece? Não tem nem o valor mínimo para investir, não sobrou nada. Sobrou nada, exatamente. É isso mesmo. Ô, Paulinho, inclusive, quando eu comecei os meus investimentos, você lembra quanto que eu investi? R$30? Sim. E você lembra como que foi esse dinheiro? Não. Foram R$30 ganhados. Ah, Você me deu. Pronto, incentivo, né? Foi um incentivo. Ele falou assim, vai investir, começa a investir, você precisa fazer isso, tal, amor, começa de pouquinho em pouquinho. Vai dar certo, depois você vai aprimorando, vai melhorando. Eu falava, mas meu dinheiro não sobra, não dá nem para investir. Ele falou assim, ó, primeiro mês eu vou te dar R$30, que era o valor mínimo na época da Selic. Ele falou assim, ó, vou te dar os R$30, pro mês que vem você já separa os 30 assim que cai o salário na conta. Chegar a sua receita, seu pagamento, você já coloca 30. E aí foi indo, a gente vai pegando gosto. Então, chegava no final de semana, ao invés de comprar mais vestidos, mais roupas que eu já tinha de montão, eu consegui realmente ir extraindo desse valor e criando outras rendas também, né? Então, a gente vai aumentando o aporte. Exato. Você falou uma expressão que para mim é uma expressão mágica, amor, que é a expressão vai pegando gosto. Por isso que eu digo sobre a importância de começar com pouco dinheiro, tá? Você não precisa de um caminhão de dinheiro para começar a investir. O que você precisa, você que está me assistindo agora, é aprender a investir, principalmente no início com valores pequenos. Porque logo quando você começa, você já sente os rendimentos. Já vê que o rendimento é maior, por exemplo, do que a poupança. E aí você vai, conforme a Ingrid disse aqui pra gente, você vai pegando o gosto. E isso te incentiva cada vez mais a investir, investir e investir. E aí vira uma bola de neve, né? Você investe, seu dinheiro cresce, aquilo te motiva a buscar mais renda para que você possa investir cada vez mais e o seu dinheiro possa crescer cada vez mais. Então é uma bola de neve do bem, é uma bola de neve positiva. E tudo isso, uma grande bola de neve, ela começa com o quê, amor? Com um pequeno floquinho de neve lá no topo da ladeira que inicia a descida, não é verdade? Isso. Então você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. O que eu mais quero é que você aprenda,
Entenda como é que funciona em detalhes para que você inicie o ciclo dessa pequena bola de neve que depois ela vai aumentando com o passar do tempo, tá bem? Posso fazer um comentário? Claro. Você sabe, Paulinho, que tem uma coisa que eu abomino, que eu detesto, que são aqueles programas de emagrecimento. Perdoe-me quem ganha vida com isso. Porém, os danos depois caem na minha mesa e aí eu tenho que dar um jeitinho de reverter todo o psicológico da pessoa, né, que acaba sendo muito afetado. Então, assim, só para resumir, a pessoa faz aquele programa de emagrecimento de X dias, 21, 30, 25, parará, tal, cada um inventa o seu programa. E normalmente, Paulinho, lá as dietas são extremamente restritivas e é um plano genérico que eles distribuem para todos, sabe? Independente da rotina da pessoa, se ela tem filho, se ela não tem, independente de idade, qual é o objetivo. Enfim, acaba entregando aquele plano genérico. E tem mais um detalhe que me arrepia inteirinha desde o pé. É o seguinte, eles falam para não fazer musculação. Por quê? A partir do momento que a pessoa começa a fazer musculação, há pelo menos a troca entre gordura por massa muscular. E isso é fantástico, isso é ótimo. O organismo fica feliz, os órgãos, isso é fantástico para o nosso corpo, para a nossa saúde física. E eles bloqueiam isso, porque o que vale lá é a balança. Eles precisam entregar esse resultado dentro dos 21, 30 dias. Inclusive, às vezes fazem até um campeonatinho. Ó, quem perder mais vai ganhar um não sei o que de shake. Quem perder mais ganha uma camisetinha. Cobram absurdos e acabam entregando isso. A hora que acaba esse programa, você sabe o que acontece? A pessoa não consegue manter. Porque é algo extremamente radical. É algo que não consegue manter, não é saudável, fica com fome o dia inteiro, dor no estômago, mau hálito. Já ouvi falar de gente que fala assim, olha, achei que estava com úlcera de tanto que me doía a barriga, eu não conseguia dormir de fome. Enfim. E em relação a isso, o que eu falo sempre para os alunos? Procure um profissional de educação física e um nutricionista. Você sabe como que funciona o trabalho de emagrecimento de um nutricionista? Só para resumirmos? Não. Ele aumenta a alimentação, ele oferece tudo de nutrientes. E é uma pratada para emagrecimento totalmente diferente que esses programas oferecem. Então não é cortar alimento para emagrecer, ele aumenta a quantidade dos alimentos corretos, é isso? Exatamente. E ainda assim vai ter o déficit calórico, porque a alimentação, às vezes, da pessoa estava muito errada, ela estava comendo em momentos picados durante o dia. Mas sabe qual que é o ponto que eu quero chegar? O que vale mais? A constância do dia a dia, de começar com essa pratada e o nutricionista ir adaptando e ser algo saudável, inclusive psicologicamente, entendeu? Do que fazer, assim, uma mudança drástica, radical. Então, o que vale mais no mundo dos investimentos? O que você me diz? Eu investir somente hoje R$10.000 e investir daqui 2 anos, 3, ou todos os meses investir 100, 200, 300, 3.000? De acordo com a realidade. Depois que a pessoa aprende a investir, ela pode sim investir os 10 mil de uma vez, não tem problema algum, mas é fundamental que ela mantenha a constância, né? De aplicar esses 100, 200, 300 reais todos os meses, porque o que mais vai acelerar o crescimento do patrimônio dela, as reservas financeiras para o presente e para o futuro, são justamente esses pequenos aportes mensais que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Então, perfeito. Então, você está me falando que vale mais a constância do que um montante de uma vez só, em períodos muito afastados, né? Isso, exatamente isso. Exatamente. Olha como a gente consegue associar. Então, acho assim, tudo que é muito brusco, tudo que é muito de uma vez, a gente não tem uma assiduidade, uma constância, não vai ser legal, né? Não vai causar o impacto futuro que a gente precisa. Né? Exatamente isso. A relação é direta, Perfeito. Bacana, né? Muito bem. Então, esses foram, amor, os 10 mandamentos de uma mulher dona do dinheiro que eu queria trazer aqui para você. Vamos fazer um resumão, passando aqui cada um deles de uma forma bem breve, pra gente fechar aqui com chave de ouro o nosso episódio de hoje? Mandamento número 1. Não existe pergunta boba. Existe boba que não faz pergunta. Esse é o mandamento número 1. Mandamento número 2. Quem aprende não depende. Quando o assunto é investimentos, quem aprende não depende. Mandamento número 3. Nunca é tarde para começar a investir. Só não pode não começar nunca. Esse é o mandamento número 3. Número 4. Você não pode mudar o seu passado, mas as atitudes que você toma no hoje, elas têm o poder de influenciar o futuro. Esse é o mandamento número 4. Número 5. Problema na vida todo mundo tem. Porém, existe uma grande diferença de quem enfrenta os problemas com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso.
Qual dos dois caminhos você escolhe? Esse é o mandamento número 5. Número 6, primeiro vem o conhecimento, depois o investimento. Número 7, faça dos investimentos um hábito na sua vida financeira. 8, segurança não se negocia. 9, o que difere uma mulher dona do dinheiro de uma mulher comum é a forma com que ela lida com os obstáculos da vida. E o mandamento número 10, se pague primeiro. Aprenda a se colocar como prioridade na sua própria vida financeira. Muito bem? Certo, amor? Então, Certinho. este foi o nosso super conteúdo aqui do nosso episódio de hoje sobre os 10 mandamentos que vão acelerar a conquista da sua tranquilidade financeira aqui no ano de 2025, tá bom? E aqui no nosso finalzinho do episódio, amor, qual que é o recado que você daria para quem assistiu a gente aqui até o final? Hoje, Paulinho, eu gostaria de saber quem assistiu a gente até o final e realmente gostou. Deixa aqui nos comentários o que foi realmente o ponto que você mais gostou do episódio de hoje. E se realmente aprendeu algo com isso, compartilha aí com uma amiga que você gosta muito para que ela também se torne uma dona do dinheiro. Fantástico. Então, ó, recado da Ingrid, hein? Coloca aqui nos comentários do vídeo. Inclusive, se você quiser, escreva aqui nos comentários do vídeo, desses 10 mandamentos, qual deles foi aquele que faz mais sentido para você? Nossa, Paulo, olha, eu adorei o número 3. A partir de agora, eu vou colocar em prática na minha vida. Não, Paulo, para mim o que mais fez sentido foi o 5 e o 8 por causa disso. Escreva aqui nos comentários que eu tô louco para ouvir aqui a sua opinião sobre o que você achou aqui do nosso episódio de hoje. Tá bem? Sendo assim, eu me despeço de você. Um abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.